pessoal, professora Ana Carla de volta, prazer estar aqui com vocês de novo, continuando o nosso tema de gestão por resultados e controle da gestão por resultados. A gente estava falando de alguns obstáculos para que uma boa auditoria operacional possa ter êxito aí no seu município, no seu estado, e como é que a gente pode juntar essas pontas do quebra-cabeça para a gente instaurar isso na rotina das nossas organizações. Continuando o tema das dificuldades institucionais, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a assimetria de capacidades institucionais. Muitas vezes você vai ter várias situações. Às vezes você tem a situação que a própria controladoria não tem capacidade institucional para fazer esse tipo de trabalho, então aí um caminho dentro desse planejamento de gestão, um caminho a ser seguido para capacitação, né? Criação do órgão, consolidação do órgão e capacitação dos servidores que trabalharão nesse órgão. Mas existe também a outra situação do órgão de controle ter a capacidade institucional para exercer o trabalho e a organização não ter a capacidade institucional de ser responsiva a esse tipo de controle. É um descasamento entre um controle interno que está pronto para avaliar resultados e uma administração municipal ou estadual que não está pronta a fazer orçamento-programa, a fazer planejamento, a estabelecer metas, a construir indicadores. Tem as duas situações. Ou o pior dos mundos é quando as duas instituições não têm capacidade, né, para exercer essas funções. Então é importante, a gente repete sempre, da necessidade do fortalecimento institucional do órgão controlador, para ele poder realizar a avaliação dos resultados, né? O órgão de gestão que está sendo auditado, ele às vezes tem tantas deficiências administrativas que até é difícil implementar as recomendações do órgão controlador. Então você tem um bom resultado, tem um bom relatório, ele é tempestivo, ele é claro, ele é resolutivo, mas você não tem, por deficiências administrativas, na outra ponta, a capacidade de implementação. Retomando o grande problema da escassez de dados e indicadores, isso é quase que impeditivo de uma boa auditoria, né? A gente tem de pensar que essas auditorias elas vão focar na melhoria dos processos de trabalho, sem prejuízo da avaliação objetiva de legalidade, tal, mas o lugar que ela quer chegar é nos resultados obtidos pelo governo, né? E a sociedade precisa se apropriar dessas informações, não só o gestor, não só os servidores, né, responsáveis por aquelas etapas, mas a sociedade. Porque a sociedade também precisa desenvolver competência para compreender e interpretar corretamente essas informações que estão lá no relatório. E aí eu falei para você, prometi para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre indicadores de desempenho. E eu chego neles aqui nessa última parte da nossa aula. Eles contribuem para mensurar o desempenho e objetivos estratégicos de uma organização. Ele guia o processo de tomada de decisão e ele tem a função de descrever, por meio da geração de informações, o estado real dos acontecimentos e o seu comportamento, analisar as informações presentes com base nas anteriores, realizar proposições valorativas, né, qualitativas, formular resultados que satisfaçam as expectativas dos beneficiários na ação governamental, o resultado que é entregue. Ele exige alinhar os arranjos de implementação, né, ou seja, conjuntos de políticas públicas, programas, projetos e organizações. E ele envolve a construção de mecanismos de monitoramento e avaliação, né? Assim a organização obtém aprendizado, transparência e responsabilização. Tudo de bom quando a gente está pensando em qualificação da gestão. Eles não são apenas instrumentos de medição, não é só para medir que eles servem, mas eles são aliados desse processo de gestão. Contribui para maior clareza sobre o que se deseja alcançar, sobre as organizações e programas, né? O que é que eles devem entregar e produzir, e eles também são usados para monitoramento, né? É uma das finalidades dele.
eles sempre representam uma razão, uma conta de dividir entre duas informações. Um indicador de desempenho é sempre uma razão, uma conta de dividir. Se você não tiver essa divisão entre duas informações que você tenha, você não tem um indicador. Você pode ter uma informação, mas não necessariamente um indicador. Vamos diferenciar, então, dado de informação e de indicador? Isso é uma informação importante. Dado é uma informação disponível, mas ainda não organizada ou não manipulada. Ela não possui foco na gestão. É uma informação não manipulada. Informação é um dado, ou seja, informação não manipulada, que já passou por um primeiro nível de organização de ideias, de acordo com o interesse específico, como as despesas realizadas por cada setor. Você está diante de uma informação. Eu estou gastando tanto em saúde, tanto em educação, você já tem uma informação, né? Dado, eu vou dar um exemplo simples. Dado, né? Você foi lá, pegou o termômetro, colocou embaixo do braço. Termômetro, você olhou 38 graus, dado. Não manipulei essa informação, dado. Informação, 38 graus, eu estou com febre. Se eu estou com febre, eu devo estar com alguma infecção. Meu corpo está reagindo a um agente, né, patogênico. Eu já estou começando a fazer organizações e correlações, eu estou diante de uma informação. E o que é um indicador? Variável crítica que precisa ser controlada para definir a despesa, para definir algo, né? Então eu vou colocar como exemplo, despesa média por servidores e por mês, diárias e passagens. É uma variável crítica, eu sei que eu tenho teto para despesa com o servidor. Então eu vou fazendo aquele controle, eu vou pegar o número de servidores, eu vou pegar o valor que eles recebem, eu vou pegar o dado de quanto que é a receita líquida corrente do município para eu fazer uma razão. Aí eu tenho um indicador. Sabe aquela febre lá? Eu, de repente, conecto que eu estive em contato com alguém que foi diagnosticado depois com coronavírus. Opa, 38 graus, febre. Devo ir ao hospital. Então a gente já tem informações mais do que trabalhadas, tá? Então as ferramentas usadas pelo modelo para concretizar essa relação entre variáveis e resultado, né, por meio de uma média algébrica, de uma razão, é um indicador. Então ele possui a finalidade de supervisionar as ações, corrigir falhas e aprimorar o desempenho institucional. Por isso que ele é tão importante dentro da ideia de auditoria operacional. Esses indicadores, eles podem ser classificados de diversas formas, né? Por nível hierárquico, tem os indicadores operacionais de curto prazo, tem indicadores táticos, os indicadores estratégicos que tem a ver com a missão e a visão da organização, né? Missão como propósito de existir da empresa e retrata os motivos pelos quais ela foi criada. Organizações públicas também têm missão, e visão define o que a organização quer ser no futuro. E daí você cria indicadores estratégicos de longo prazo. Além disso, você vai ter classificação de indicadores por tema. Você vai mensurar e utiliza a divisão por temas como qualidade, custo, entrega, moral, risco, segurança, equilíbrio financeiro. Você está criando indicadores por tema, tá bom? Normalmente isso é utilizado pelas organizações públicas ou privadas. Tem um tipo específico de indicador que eu recomendo que vocês desenvolvam mais o estudo. Eu deixei a foto, né, da capa de 2 livros que eu publiquei e que vocês vão ter ali. São livros sobre planejamento da administração, né, como fazer um bom planejamento. Nos 2 livros, né, a metodologia que eu e o professor Renato Jorge Brau Ribeiro oferecemos para vocês é uma metodologia que a gente chama BSC, que é a formação, né, a classificação de indicadores pelas dimensões ou perspectivas. Né? Os autores dessa proposta, os autores que criaram essa proposta, eles tinham a ideia de que esse fosse um método de medição de políticas públicas para o século XXI, né? De tão inovador que ele seria. Eu gosto desse método,
Então lá no meu livro, eu e o Renato, a gente destrincha esse método. É um livro que chama Planejando o Orçamento Público, é um deles, é o mais antigo, e tem o outro que está sendo lançado agora em setembro, que é Transição de Governo, e que a gente fala desse modelo da aplicação desses indicadores, tá bom? Então é importante vocês analisarem o conceito de estratégia como um caminho escolhido para concentrar esforços no sentido de alcançar os objetivos da organização e realizar sua visão de futuro. Então você tem que ter claro os objetivos, a missão e a visão, para que você possa alcançar isso, né? Essa classificação de indicador, ela parte do pressuposto que toda organização tem uma ou mais estratégias que podem ou não estar formalizadas, mas toda organização tem uma estratégia para chegar onde ela quer, né? O BSC, ele é um modelo de gestão estratégica e a finalidade dele é traduzir a missão e as estratégias de uma unidade de negócio, de uma organização, em objetivos e medidas tangíveis. O que são essas medidas tangíveis? Indicadores de desempenho, que permitem avaliar a atuação global das organizações. Então, os indicadores passam a ser um elemento central. Ele utiliza uma ferramenta denominada mapa estratégico para você construir esse BSC. Você tem de usar o chamado mapa estratégico e ali você vai traduzir os passos necessários para alcançar os objetivos da organização, né? Você tem ali perspectivas encadeadas de baixo para cima, como se fosse uma pirâmide, tá? E essa perspectiva, ela é relacionada às ações de sustentação na base e uma perspectiva de resultado no topo, tá bom? Então essa lógica desse modelo do BSC, né, ele foi adaptado das organizações privadas para as organizações públicas e ele tem alguns caminhos, que é o estabelecimento de objetivos para uma perspectiva da sociedade, elaboração de objetivos para uma perspectiva do beneficiário, né, tendo como base os objetivos almejados pela sociedade, identificação e elaboração de objetos e medidas para os processos internos, com destaque para os processos críticos que contribuirão para o alcance das metas pretendidas pela sociedade e pelos beneficiários. Além disso, ela também quer o estabelecimento dos objetivos de aprendizagem, identificando os investimentos necessários em pessoal, sistema, procedimentos organizacionais. Então você pega todo o ciclo da política pública. E a gente tem de observar que essa utilização da perspectiva financeira, né, quando a gente está pensando em mapa estratégico do BSC, quando a gente está falando de organizações públicas, o orçamento é o ponto de partida dessas ações, está na base. Quando a gente está falando de organizações privadas, o orçamento, o lado financeiro, está no topo, porque ele é resultado. Ele é o resultado esperado, que no caso da administração pública não é assim que funciona. E você vai pensando em cada uma dessas etapas que você pensa, como eu meço, né? Como eu penso isso? Você tem de pensar num ponto de saída, num ponto de chegada, em metas e planejamentos que estão aqui no meio e você vai criar, né, a ideia do indicador, né, que é um mínimo a ser observado, tá? Continuando, e agora de fato caminhando para os nossos últimos minutos aqui de videoaula, quais são os obstáculos que a gente encontra, as limitações, vamos dizer assim, que a gente encontra para a gente construir indicadores de desempenho? Tem a ver com a interferência na coleta de dados, né, pelas pessoas que preenchem. Pode haver distorção na medição da realidade, né? Essas pessoas que realizam as coletas, elas também têm interesses e às vezes elas sofrem ou geram pressões na construção desses indicadores. Necessidade de confiança e parcimônia nas equipes que trabalham como isso, com as instâncias decisórias, porque ele de alguma forma precisa confiar no processo de aferição desses indicadores. A gente tem de cuidar com o custo para a criação de indicadores. O indicador não é um fim em si mesmo e ele gera custo. E esse custo a gente tem de estar atento, né? Então a ideia é que se tenda a induzir escolhas mais cuidadosas dos indicadores para que a gente tenha indicadores que não gerem mais custos ainda do que o próprio resultado que ele espere, né? Porque essa medição ela não é um fim em si mesmo.
Uma outra limitação dos indicadores é a imperfeição e a transitoriedade da medição. A medição, ela fotografa o momento. Então, esses indicadores precisam periodicamente ser reavaliados de forma vigorosa para ver se eles se mantêm persistentes, né? E a gente tem de distinguir entre o indicador e a dimensão de interesse e análise. O indicador, ele indica algo, ele não substitui a realidade dos fatos. Como o nome diz, ele é um indicador. Muitas vezes, há mais preocupação e atenção com a variação do indicador do que o impacto real da ação estatal. Então, tem de ter um equilíbrio nessa análise, porque eles são extremamente positivos para acompanhar o alcance de metas, perceber avanços, melhorar a qualidade da política pública, corrigir problemas, indicar necessidades de mudanças, traçar a realidade de qual é o cenário que a organização efetivamente se coloca, né? O gestor, ele deve, então, periodicamente reavaliar e realizar avaliações críticas que contemplem não só as políticas, como os indicadores escolhidos, para ver se esses indicadores continuam adequados, né? Tudo pode ser medido, é uma pressuposição, né? Mas não é assim que funciona. Do mesmo jeito que a gente não vai controlar tudo, porque controlar custa, a gente não vai medir tudo, porque criar indicador e medir também custa. Então a gente tem de avaliar quais são as principais áreas e setores que a gente vai gastar, né, tempo e dinheiro para construir esses dados. Medir não é um fim em si mesmo. Ele deve servir para a qualificação da gestão, tá? Então essas medições, elas têm de ter algumas propriedades. Assim como o relatório operacional tem de ter algumas qualidades, essa medição tem de ter algumas qualidades. Ela tem de ser válida, confiável, simples, específicas e econômicas, tá? E um último mito, né, ou questão que eu queria tratar com vocês aqui em relação aos indicadores, é que a ideia de que para eu fazer um indicador eu tenho de ter uma tecnologia que venha da NASA, né? Não consigo fazer indicadores, isso é uma coisa muito complexa, muito difícil, é só treinamento, não tem nada de difícil. Tem indicadores que são complexos, são difíceis? Tem. Então vocês não precisam comprar um software do fim do mundo, contratar a consultoria da KPMG, vocês não precisam buscar o impossível para construir um indicador. É uma questão de treinamento, né? Esses indicadores de desempenho, eles não existem apenas para mostrar as metas, mas para ajudar a gestão. Ele serve para dar apoio à decisão administrativa, apoio ao prefeito, apoio ao gestor, apoio ao governador. Então você tem que deixar bem claro quais são as prioridades, gerar um alinhamento institucional, quando for necessário fazer os ajustes desses indicadores para que você possa ter efetivamente algo mais próximo da realidade e te ajude nos seus próximos passos institucionais. Acho que era isso que eu gostaria de falar para vocês. Realmente eu recomendo a leitura dos meus livros que eu trato desse tema. É o Construindo o Planejamento Público, da editora Atlas, o Renato Jorge Brau Ribeiro e eu. Tem o Controle da Eficiência do Gasto Orçamentário, esse só meu. E tem o Transição de Governo em Estados e Municípios, é esse que agora em setembro está sendo lançado. E que também traz uma visão, esse então traz uma visão bem prática de como fazer, né? O que fazer. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Até mais.